Falando em Caetano Portugal, a gente não consegue falar de você sem desassociar sua imagem do seu pai, que é Jorge Portugal, uma figura aqui nacionalmente conhecido, que tem uma relação ampla na área da música, da cultura, da negritude. Como é que você... E também você veio por essa linha, né? Você é homem também das letras, você revisou, editou. É verdade. Meu pai me influenciou bastante em vários campos da vida, inclusive no profissional, né? Esse gosto pelas letras, como você está falando. Eu gosto de escrever, traduzo profissionalmente, faço revisão de textos acadêmicos. Atualmente estou atuando como jornalista e, enfim, comunicador também. De vez em quando faço uns versinhos. Eu soube que você é poeta também. Tira umas... Junta as letras aí. Se a gente palavras. Puxar o currículo de Jura aí, dá umas 50 mil laudas. Passa o podcast todo. Tem que fazer um podcast com ele. Com certeza. Então é isso. Não só influenciou a mim, como a muitas pessoas, né? Sim. Aqui, especialmente no estado da Bahia, é uma figura icônica da educação, da música popular brasileira, um grandíssimo letrista, sim, um comunicador também que marcou. Tem uma música maravilhosa dele com o Lázaro Matumbi que... Tem duas assim, mais conhecidas, que é a Alegria da Cidade e o dia 14 de maio. 14 de maio. São essas daí. A música emblemática, que inclusive Lázaro Matumbi cantou no Congresso Nacional. Exatamente, foi no Senado, eu acho. Senado, não foi? Esse vídeo viralizou. Cantou no plenário. Foi. Uma sessão. Mas não só com o Lázaro, ele tem várias músicas com parceria com Roberto Mendes. O maior parceiro é Roberto Mendes e a intérprete mais frequente é Maria Bethânia. Agora, a música que ele compôs, que eu acredito que fez o maior sucesso nacional, foi há 42 anos, A Massa, com Raimundo Sodré. Aqui eu mando um abraço, é meu vizinho lá da Boca do Rio, que é quando eu lembro da massa da mandioca, mãe da massa, quando eu lembro. Até hoje as pessoas... Eu era guri, tá vendo? Tá se entregando, viu? O tempo que cuscuz era bolo de aniversário. É isso mesmo, foi um sucessaço, né? Foi a música mais tocada do ano. Foi. A partir de um festival, não sei se da Globo, mas acabou sendo o maior sucesso da época, né? E depois o Sodré fez versões em inglês e francês e transcendeu aí as barreiras do país. Na verdade, sim, a maior obra que Portugal nos deixou, eu acredito que seja a família. E um desses está aqui com a gente hoje. Aqui, né? Que generosidade. Com um currículo desse, então eu acredito que seja orgulho muito para ele, né? Que nos deixou, mas que suas obras aqui, uma delas aqui em nossa frente, está tocando dando continuidade a esse... É uma responsabilidade grande, né? Pois é. Agora é uma questão, você é santamarense, né? Isso. Seu pai também. Isso. E agora uma pergunta, foi o Veloso que influenciou ele a esse nome Caetano? Com certeza. Porque imagine, meu pai há 14 anos, né? Que Deus o tenha, fez 2 anos de falecido no último dia 3 de agosto. Ele era 14 anos mais novo que Caetano Veloso e era vizinho, na mesma rua, na Avenida Viana Bandeira, lá em Santo Amaro. E Caetano Veloso, essa referência absoluta da cultura brasileira, não é? Que era a grande estrela da música popular do país. Os grandes festivais. Isso, e emplacou diversos sucessos. Um compositor genial, realmente. Para mim, é o maior poeta das canções que existe, é Caetano Veloso. Eu não digo músico, assim, em termos de... virtuosismo instrumental, assim, o cantor, eu amo o cantor, mas há muitos outros cantores maravilhosos. Agora, em termos de poesia para canção popular, para mim Caetano Veloso supera qualquer um do mundo. Pode ser Bob Dylan, ou John Lennon, ou Chico Buarque. Ele é capaz de fazer coisas realmente extraordinárias. E essa presença que no Brasil todo influenciou várias gerações de artistas. E a sociedade, a cultura brasileira, o comportamento do país como um todo, em Santo Amaro, era muito mais densa, entendeu? E é natural que ele fizesse essa homenagem, colocou meu prenome de Caetano, em homenagem a Caetano Veloso, e eu tive a sorte de ter Dona Canô, a mãe de Caetano, como madrinha. Ela faz aniversário, hoje é a gente está gravando no dia 14, né? Ela faz aniversário depois de amanhã, 16 de setembro. Eu fiz ontem.
13 de setembro. Era uma figura maravilhosa, de uma sabedoria, uma simplicidade. E foi isso, eu tive essa sorte de nascer santamarense, ter esse prenome, essa homenagem e essa madrinha. Rapaz, o homem O homem é completo. Viver nesse celeiro cultural, né? Santo Amaro realmente é uma cidade extraordinária. Na história da Bahia, na história do Brasil, é muito difícil você encontrar uma cidade da mesma dimensão, cidade do interior, com 70 mil habitantes, e que, no entanto, contribuiu tanto para a história do Brasil. Em Santo Amaro nasceu uma das mulheres mais influentes do Império, que foi a Condessa de Barral. Sim, polêmica. Polêmica, você conhece a história, Sim. né? Que era amante de Dom Pedro de II. Pedro II. E, Vai gostar de um Pedro, né? e também o Teodoro Sampaio, que foi um grande engenheiro, geógrafo, tradutor do Tupi, fez o primeiro glossário de Tupi-Guarani, fez o sistema de saneamento básico de São Paulo. Aqui também, muitas contribuições em Salvador. Foi ele que projetou o bairro da Pituba, fez o primeiro mapa cartográfico completo da Bahia, que era um cara negro, era um dos principais engenheiros do tempo do Império. Por pouco escapou do escravismo e deixou esse legado assim Absurdo. absurdo, um polímata, né? E muitos outros personagens históricos. O Baiano, que é o sujeito que gravou o primeiro samba, a primeira música gravada por um santamarense, que é o Pelo Telefone. E, enfim, Assis Valente, que é um dos compositores mais gravados por Carmen Miranda, José Silveira, o grande doutor José Silveira. Realmente uma contribuição, porque foi uma cidade importante, era um dos principais centros da produção de cana-de-açúcar, né? No ciclo do açúcar, o primeiro ciclo econômico da história do Brasil, e foi a segunda cidade baiana até mais ou menos 1930, quando Feira de Santana ultrapassou. Sim. Então tinha condições econômicas e sociais e talvez alguma coisa ali da terra, da água, que influenciou nessa superprodução. Recentemente, Emanuel Araújo, que faleceu no dia 7 de setembro, ele faleceu com 80 anos, um dos maiores artistas plásticos da história do Brasil, do século XX. Foi o grande reformador da Pinacoteca de São Paulo. Sim. E o fundador e curador do Museu Afro-Brasil, que fica incrustado no Parque Ibirapuera e é o maior monumento à cultura afro-brasileira. Eu, quando fui visitar esse lugar, rapaz, eu tive assim uma epifania, uma catarse. Eu comecei a chorar sem nenhuma contração da face, sabe? De ver reunida no mesmo espaço assim a história, a iconografia, a contribuição das pessoas negras para a construção desse país, e algo que a gente não estuda na escola, infelizmente, né? Então, Emanuel conseguiu essa proeza, talvez seja o museu mais interessante de toda a história, de toda a cidade de São Paulo, e faleceu agora. E o homem chegou a Harvard, né? Ele chegou à Universidade Americana, ele invadiu o berço lá. Ele era formado em Belas Artes, aqui em Salvador, na Faculdade de Belas Artes, e foi professor, eu acho que foi da Universidade da cidade de Nova York. Não foi Harvard, não? Não? Professor visitante de lá, da CUNY. Acho que foi isso. Santamarense também, da mesma geração de Caetano Veloso. Inclusive tem uma... E eram charás, porque Caetano Veloso é Caetano Emanuel. E Emanuel Araújo, portanto o Emanuel aí era o nome comum. E sim. Caetano Veloso tinha uma história engraçada com ele, que ele disse que ensinou Emanuel Araújo a pintar, porque Caetano Veloso pinta também, né? Pinta umas coisas bonitas. Falei, não, você lembra? Foi eu que te ensinei a pintar. Emanuel respondeu, lembro sim, foi quando eu te ensinei a cantar. Pra um malandro doido. É isso. E aí, então, esse despertar pra sociologia, no berço lá que você tava, foi ali que deu um estalo assim e falou, vou entender aqui a... Não, foi de uma maneira muito mais prosaica. Eu sempre tive... por influência, sobretudo de meu pai, interesse nas atualidades, em ler jornal e ficar ligado nos telejornais, nas notícias, sim. Inclusive de política desde muito cedo. Mas eu não tinha muito interesse literário de ler livros, foi uma coisa que me despertou depois, apesar de estar cercado por livros em casa,
e de ler eventualmente, quando era criança e adolescente, eu passei a ser um leitor quanto mais frequente no início da vida adulta. Tinha sensibilidade já aguçada, porque meu pai estimulava isso. Meu pai, ele foi adotado, não é? Ele é um filho de uma família de 5, 6 filhos e de uma mãe que era muito pobre, Dona Altamira. Eu adoro o nome da minha avó biológica, Altamira dos Anjos. Altamira. Parece um lugar, uma nuvem assim, né? E ela não tinha mais condições de criá-lo, porque tinha outros filhos e era muito pobre. E aí ela deu meu pai para adoção, para minha avó adotiva, que é aquela pessoa que eu considero afetivamente como vó, minha avó Maria da Paz, que já é falecida, tem uns 12 anos, por aí. E aí, minha avó da Paz tinha uma condição financeira melhor, era de uma família de classe média em Santo Amaro, porque meu avô, Lorival Portugal, ele era funcionário da Camurugipe, que existe até hoje. Sim. É uma empresa de transporte rodoviário, de ônibus. Sim. E era provedor da Santa Casa também, e era maçom, era bem articulado e tal. E meu pai teve essa criação numa família de classe média, estudou em escola pública, porque naquele tempo a escola pública era muito boa. Todos esses nomes que eu falei aí, Emanuel, meu pai, Caetano, estudaram no Colégio Teodoro Sampaio de Santo Amaro, que existe até hoje, e que era espetacular, uma escola pública, entendeu? Mas minha mãe já tem uma outra origem. Tem uma origem assim de passar muita dificuldade, aquela história do retirante que sai do interior do Nordeste para fazer Dona Rita. A vida em São Paulo. Rita Vieira, pois é. Sim. E morou com 18 pessoas num kitnet, primos, irmãos, uma coisa mais difícil. Mas quando eu já nasci numa família de classe média, assim, de condomínio, playground, essas coisas. Mas meu pai, ele tinha uma ideia de levar a gente, de vez em quando, aos finais de semana, a minha irmã, Bárbara Bela, para ir visitar os lugares mais pobres de Salvador, entendeu? Para conhecer uma realidade muito diferente da nossa, para ter noção da desigualdade social e para ter a noção do compromisso, não é? Do que fazer com aquelas oportunidades educativas, econômicas que a gente estava tendo, que não era uma coisa só para beneficiar o nosso desejo de consumo, os nossos sonhos individuais, mas não, existia ali uma noção coletiva que a gente fazia parte daquilo e que tinha que colaborar, tinha que atuar para isso e tal. E, conheci não existem mais os alagados. Sim. Entendeu? Aquela coisa... Aí depois foi aguçando, eu ficava vendo aquelas imagens da fome dos meninos, das crianças, dos países mais pobres da África, do Malau e do Zimbábue, passando na televisão, né, cara? E aquele negócio me incomodava muito, eu chegava a chorar e tal. Então, eu já tinha essa semente, mas eu não pretendia fazer faculdade em nada, na verdade. Entendeu? Eu pretendia ter uma carreira de empreendedor, fazer uma grana e parar de trabalhar com 40 anos. Era o que eu pretendia fazer. Mas minha mãe me obrigou a fazer uma faculdade porque minha mãe não tinha ensino superior. Meu pai também não. Meu pai, ele fez a faculdade de psicologia. Ele passou em várias faculdades, medicina, não sei o que, mas escolheu psicologia. Passou entre os primeiros. Apostou com um amigo, Herculano, para ver quem ia passar em primeiro lugar. Foi Herculano que ganhou. Aí passou na faculdade de psicologia. E chegou no último semestre, a massa estourou. Aí ele vai se embora para o Rio de Janeiro com Sodré e abandonou a faculdade. Vou andar um pouco. O conhecimento que ele tinha de língua portuguesa, literatura e redação era absolutamente autodidata. Professor, português é com Portugal. Exatamente. Adorava ler gramática, saber todas as regras que você imaginar. Etimologia de tudo quanto é palavra. Teve professores de português maravilhosos. E isso aí que fez a trilha do professor de português de cursinho. Que aí não, eu não vou puxar porque senão vai demorar para voltar para cá. Mas aí minha mãe tem a ver com cursinho. Minha mãe me obrigou, né, rapaz? Joga o ioiô. Obrigou a fazer, porque é interessante a história como ele passa a ser professor de cursinho. Foi uma coisa assim prosaica também. Minha mãe me obrigou a fazer cursinho. E foi um grande pioneiro, né? Foi da época dos pioneiros. Havia uns
professores anteriores a ele, tipo o Chico Porto. Hoje tem Sim. até menos, mas era uma tradição, todo mundo sair do segundo grau, fazer um cursinho para ir para fazer o vestibular, né? Fazer o vestibular. E o que eu acho mais engraçado é que todos esses que começaram essa geração dos cursinhos fundaram colégios de nomes, né? Bamberg, o Anchieta, né? A família Neri abriu o Sartre, o Portinari e por aí foram. Aqui, Pessoal do Mendel. o Colégio Apoio foi... como é o nome dele, Júlio? Me perdoe, agora eu esqueci. Do apoio? Do Colégio Zé Nilton. Zé Nilton também foi dessa safra aí também. Newton, Foi Pois dessa é. Zé Nilton e Gil, professor Gil. Edmundo e Fragoso. E todo Mas mundo, aqui a gente Rui pode... Teixeira isso, do todo mundo naquela safra do Colégio Águia ali na É. Avenida 7 ali. Exatamente isso aí, cara. Grandes mestres e por aí. Eu mesmo fiz status. Também Fez era... status, né? Foi. Eu já vi por DVD. Status. Essas status, águia e tal. É. Eu vi falando em DVD. Já sou, Era mais, uma coisa, já sou mais moderno. Enchia, o os cursinho. cursinhos todos... E os caras tinham uma tecnologia diferente de ensinar, né? Como tem ainda hoje. Porque Chico Porto até antigamente, eu hoje acho que dá ainda aula. hoje, é tipo um auditório, cara. Sim. 200, 300 pessoas. E o ensino é mais focado naquelas questões e macetes da prova do vestibular, que agora é o Enem. E os caras utilizavam recursos mais lúdicos, né? Música e teatro e com uma oratória muito mais sedutora do que a média, assim, dos outros professores, né? E os professores de cursinho. Eu fiz um cursinho e aí eu tive um colega que era filho de um grande sociólogo, G.I. Espinheira, que faleceu. Era um careca, assim, tinha um óculos fundo de garrafa, uma barba longa, branca. Estudava desigualdade, G.I. Espinheira. E esse cara era muito... O visual dele era muito exótico, porque aquela classe média assim, né? Todo os Mauricinhos, Patricinhas, todo mundo não sei o que e tal. No colégio, foi no módulo, eu acho. E esse cara me chamou a atenção, parecendo que saiu do sertão, parecendo que, sabe, só faltava entrar na aula com um bode e uma sanfona, Aquela pegada... um chapéu de couro, entendeu, velho? Um gibão, uma barba, o cabelo assim, seco, os olhos verdes assim, vivos. Uma barbuna, assim, contrastando com tudo. Pô, esse cara parece que é interessante. Aí peguei logo amizade com ele.